Glória a Deus. Meus amados, podem tomar o vosso assento. Nós glorificamos a Deus por essa mais rica oportunidade que o Senhor Deus nos concede de estarmos em sua casa e em sua presença. Eu quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, estaremos lendo os 4 primeiros versículos. Que assim nos diz: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, dando sequência ao estudo que estamos fazendo a respeito da Trindade, estamos falando a respeito do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. E para quem esteve aqui ontem pela manhã, desnecessário é falar sobre o Espírito Santo, porque ontem nós o sentimos aqui de uma forma toda especial. Como nós estávamos orando para que acontecesse, o Senhor Jesus ontem batizou pelo menos 11 com o Espírito Santo. Deu muitos dons espirituais e renovou centenas com o Espírito Santo ontem. Centenas foram renovados aqui ontem, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós estamos no propósito da oração do mês de julho, e o tema é o Espírito Santo. Aleluia. Nós temos acabado de ler aqui um texto, e esse texto é bastante conhecido de todos nós, e hoje nós vamos falar sobre a deidade do Espírito Santo, ou a divindade do Espírito Santo. Nós lemos aqui um texto escrito por Lucas, e Lucas aqui relata um fato que acontecia na igreja primitiva. Os irmãos estavam alegres, os irmãos tinham recebido o batismo com o Espírito Santo e estavam renovados. A Bíblia diz que o coração do povo era um só, todos estavam ali com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, em um só coração. E a Bíblia diz que quando eles estavam assim vivendo em união, em comunhão, todos os dias o Senhor Jesus salvava ali vidas e aumentava o número dos crentes. A Bíblia diz que eles estavam vivendo em tanta união, em tanta comunhão, que alguns dos crentes vendiam as suas propriedades e pegavam o valor daquela venda e deitava ou colocava aos pés dos apóstolos, para que aquele dinheiro, ou com aquele dinheiro, fosse ali satisfeita a necessidade daqueles que não tinham recurso. A Bíblia diz que havia ali entre os irmãos uma comunhão tão grande que não havia entre eles necessitado algum.
porque eles pegavam ali o seu patrimônio e colocavam à disposição da igreja do Senhor. E este casal que Lucas aqui relatou, Ananias e Safira, eles fizeram quase que a mesma coisa. A Bíblia diz que eles pegaram uma propriedade, venderam a propriedade, mas Lucas diz que eles retiveram uma parte do dinheiro e foram até os apóstolos e ali depositaram o valor restante do dinheiro. E Pedro falou para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Para que mentisse ao Espírito Santo. E ele continuou dizendo: olha, se você não tivesse vendido, a propriedade era sua. E se você tivesse vendido e ficasse com todo o dinheiro também era seu. Ananias, você formou um desígnio em teu coração, formou um plano, um projeto no teu coração, mas quem colocou esse projeto no coração foi Satanás. Ele disse: olha, Ananias, você mentiu, não foi aos homens, mas mentiu a Deus. Então aqui Pedro está aqui dizendo de uma forma muito clara que o Espírito Santo é Deus. Eu vou repetir. Pedro está dizendo: você mentiu ao Espírito Santo, mas nesse desígnio você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Tenhamos muito cuidado, meus amados, porque tem alguns aí se levantando e dizendo que o Espírito Santo não é Deus. Cuidado, muito cuidado. Alguns que outrora estiveram conosco, mas infelizmente se deixaram levar por ventos de doutrina e estão aí dizendo que o Espírito Santo não é Deus. É porque estão deturpando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, ela é clara. Não precisa ser doutor em teologia, não. Só precisa crer na verdade, crer na palavra do Senhor nosso Deus, crer naquilo que Jesus falou, crer naquilo que Deus prometeu e crer naquilo que nós estamos vivendo aqui neste lugar. E eu gostaria que aqueles que outrora estiveram aqui e que foram usados pelo Espírito Santo de Deus e agora estão aí blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, o desejo do meu coração é que eles estivessem aqui ontem. Eu queria que eles estivessem aqui ontem e dissessem que aquilo lá não é o poder de Deus, que aquela manifestação que estava aqui não era o Espírito Santo de Deus, mas o mesmo Espírito Santo que operou ontem aqui está conosco aqui também. Está hoje aqui também. Esteve conosco aqui. Foi conosco embora para nossa casa. Estava conosco em casa. Estava contigo na condução. Estava comigo hoje no meu trabalho. Estava contigo no teu trabalho. Estava contigo lá na sua casa. Quando a irmã estava lavando roupa, o Espírito Santo de Deus estava ali também. Quando o irmão estava no trabalho, o Espírito Santo de Deus estava ali também. O Espírito Santo de Deus, ele está em todo lugar, porque ele é Deus. Se acreditarem,
Se crer, Ele é Deus. E se não crer, blasfemarem, problema dele, mas o Espírito Santo continua sendo Deus. Não é porque eles estão blasfemando que ele vai deixar de ser Deus, de jeito nenhum. Ele continua sendo Deus. E vou usar um termo bem chulo aqui, e não tem satisfação para dar para eles não. Eles é lá na frente é eles que vão ter que dar satisfação para Deus. Vamos orar, porque agora, irmão, é só misericórdia de Deus. É só misericórdia de Deus. Aleluia! Porque, meu querido, o Espírito Santo é uma pessoa. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 16. Perdão, capítulo de número 14 e o versículo de número 16. Meu querido, o Espírito Santo não é uma influência, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um sopro, o Espírito Santo é uma pessoa. E quem afirmou isto foi Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 14 e o versículo de número 16. O Senhor Jesus diz assim: Jesus dizendo, rogarei ao Pai, e Ele, o Pai, vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós, oh aleluia, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em nós. Aleluia, glória a Deus. Jesus aqui está dizendo: olha, eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar um outro Consolador. Como ele estivesse dizendo: olha, eu sou o Consolador, estou convosco agora, mas eu vou subir. E ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou pedir ao Pai e Ele vai mandar um outro como eu, um outro que vai estar aqui em meu lugar. Olha, e Jesus aqui foi muito claro: Ele estará convosco para sempre. Aleluia, que Ele estará em vós, Ele habita em vós. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa, e o Espírito Santo é uma pessoa divina, como eu disse aqui. O Espírito Santo, ele é Deus, porque ele possui as mesmas características do Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus, capítulo de número 9, no versículo de número 14. Aqui nós vamos encontrar uma propriedade que é exclusiva de Deus. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Espírito eterno. Eternidade é uma característica, eternidade é uma qualidade do Senhor nosso Deus. Somente Deus é eterno. Deus não tem princípio de dias e Deus não tem também fim de dias. O nosso Deus, ele é eterno. É eterno de eternidade no passado, a eternidade no futuro. E aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus, ele é eterno. Eterno. Então, eternidade é uma característica, é uma qualidade, é uma propriedade do Espírito
Espírito Santo de Deus. É por isso que ele é Deus, porque é eterno. A outra característica do Espírito Santo do Senhor nosso Deus, ele é onisciente. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. E nós vamos falar bem pausadamente, paulatinamente, porque está sendo gravado. E eu espero que aqueles lá ouçam, vejam e se convertam ao Senhor novamente. Que Deus tenha misericórdia da vida deles. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10 e o versículo de número 11. Paulo diz: mas Deus, vamos ler o versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É onisciente, sabe tudo, conhece tudo, é onisciente, conhece as coisas de Deus, e só quem conhece as coisas de Deus é Deus. É só quem conhece as coisas de Deus é Deus. O Espírito Santo, meus amados, ele é onipresente. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, o Salmo de número 139, quando o salmista ali discorre, dizendo que o Senhor Deus, Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo de número 139, versículo 2: tu conheces, Senhor, o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Até aqui ele está falando de Deus, mas escute aqui, olha o versículo 7. Ele faz uma pergunta: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estarás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Aleluia. A pergunta que ele faz no versículo 7 é: para onde me irei do teu Espírito? Não tem nenhum lugar aonde o Espírito de Deus não esteja. Ele é onipresente, onisciente, conhece todas as coisas, está em todo lugar, e são características exclusivas do Senhor nosso Deus. É por isso, meus amados, que não tem como contestar que o Espírito Santo é Deus. Onisciente, onipresente e onipotente. Abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 1. Quando a irmã Maria é visitada pelo anjo, e o anjo diz que ela vai dar à luz a uma criança, ela faz uma pergunta: mas como vai ser isso, sendo que eu não conheço o varão? Então o anjo lhe diz, Lucas capítulo 1 e o versículo de número, vamos ler o 34 e o 35. Maria pergunta, versículo 34: e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo,
e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria não conhecia Abraão, mas o Espírito Santo desceu sobre ela. E agora desceu com poder. Poder de quê? Poder de criar. Poder de gerar. Espírito Santo onipotente, com um poder criador, desceu sobre Maria e ali foi gerado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo, ele é Deus. É Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma das três pessoas da Trindade. É comum nós dizermos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É porque nós falamos Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não quer dizer que ele é menor do que o Filho ou é menor que o Pai. Não. Os três formam a Trindade. Os três são Deus. O Espírito Santo, ele é Deus e faz parte da Trindade. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, e lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, nós já citamos aqui, se não me falha a memória, o versículo de número 27, o Senhor Deus diz assim: versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é isso, mamãe? Terça-feira, lá na Rua Bahia, vocês vão estudar sobre isso aí. Foi? O Senhor Deus falando: olha, façamos. Não estava só uma pessoa ali estava a Trindade reunida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estavam presentes no momento da criação. O versículo 2 da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá no início da criação, o Espírito Santo de Deus já estava presente ali. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Quando lemos a Bíblia Sagrada, em Marcos, no capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, a partir do versículo de número 9, ali Marcos descreve o momento em que Jesus foi batizado por João Batista. E todos nós conhecemos o texto, eu não vou ler, mas está lá em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 9, quando ali se manifesta a Trindade. Jesus Cristo foi batizado nas águas do Jordão. Quando Jesus submerge, quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus Cristo na forma corpórea de uma pomba, e se ouve uma voz lá do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali nós temos, vendo se manifestando a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se fizeram presente ali naquele momento. O Espírito Santo, meus amados, é Deus. Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, como nós costumamos dizer. Quando o Senhor Jesus, sua Bíblia aberta ainda, em Mateus capítulo de número 28, quando o Senhor Jesus estava dando as suas últimas orientações aos seus discípulos, e no Mateus registra aí no capítulo de número 28 do seu livro, e no versículo de número 18 e versículo de número 19, Mateus registra dizendo, Jesus dizendo: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus disse: portanto, ide, ensinai em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, batizando-as em nome do Filho, batizando-as em nome do Espírito Santo. É a Trindade novamente. Jesus aqui não falou para batizar só em nome do Pai ou só em nome do Filho, não. Ele diz que é para batizar na Trindade, batizando em nome do Pai, batizando em nome do Filho e batizando em nome do Espírito Santo. A Trindade novamente. Quando nós
Aqui ministramos a bênção apostólica que Paulo escreveu a sua carta à igreja de Corinto, na sua segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13 e no versículo de número 13, ali nós encontramos a bênção apostólica, e Paulo assim diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Aquilo que nós costumamos chamar da bênção apostólica, que foi o apóstolo São Paulo quem escreveu. A bênção apostólica, meus amados, ela é dada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome da Trindade novamente. É a bênção que vem da parte de Deus Pai, a bênção que vem da parte de Jesus, o Filho, e a bênção que vem da parte do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então, meus amados, não tem como contestar. Só contesta quem desconhece a Bíblia, ou quem quer deturpar aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Volto a repetir, não precisa ser um grande teólogo, não. Só precisa ser crente. Só precisa crer. Só precisa deixar o mesmo Espírito trabalhar na vida para que ele possa receber a orientação. Meus amados, a hora ela se faz passar, mas aqui nós vamos discorrer, e a Bíblia Sagrada, meus amados, ela apresenta o Espírito Santo de diversas formas, o Espírito Santo com diversos nomes, né? Nós já falamos aqui, Jesus Cristo falou, disse: olha, eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. O Espírito Santo é o outro Consolador. Aleluia, Deus. É o Paracleto, ou Paráclito, como eu queria dizer. É aquele que Jesus disse: olha, Ele vai estar convosco para sempre. Para sempre. E Jesus, Ele disse: olha, eu vou mandar o Espírito Santo, eu vou pedir para que o Pai envie o Espírito Santo, porque João capítulo 16 e o versículo de número 8, ele diz: olha, o Espírito Santo é o convencedor. É o Espírito Santo que convence o homem dos seus pecados. João capítulo de número 16, versículo de número 7 e o versículo de número 8, Jesus disse assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Versículo 8: e quando ele vier, ele quem? O Consolador. Ele quem? O Espírito Santo de Deus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Meu querido irmão, não tem nenhum crente aqui que não sofreu na sua vida a ação do convencedor, a ação do Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que reconheceram os seus pecados, todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Salvador, foram convencidos. Foi um ato do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Na nossa vida é ato, é uma ação do Espírito Santo. E Jesus já havia prometido: eu vou subir e ele vai vir aqui e ele vai convencer. Quantos convencidos nós temos aqui pelo Espírito? Aleluia, glória a Deus. Mas ele não vai só convencer. Jesus disse assim no mesmo capítulo 16 e o versículo de número 13, Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele é o Consolador, mas ele também é o guia. Ele é o guia, meu querido irmão. Ele nos guia em toda a verdade, porque daqui está toda a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade, e é o Espírito Santo que nos guia aqui. É Ele que nos dirige aqui. O Senhor Jesus disse: olha, Ele vos fará lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo é que nos lembra. É por isso que
eu digo, meus amados, nós temos que estar no culto de ensino, nós temos que estar na escola bíblica dominical, nós temos que estar lendo mais a nossa Bíblia, porque nós lemos e muitas coisas que nós lemos nós nos esquecemos, mas o Espírito Santo Consolador, ele nos faz lembrar. É Ele que nos lembra, é Ele que nos lembra toda a verdade. E Jesus disse, meus amados, Ele nos guiará. Jesus disse, capítulo de número 14, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, ele vai habitar em nós, vai estar conosco, é Ele que habita em nós. Jesus disse que o Espírito Santo, ele vai nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo, ele guia, o Espírito Santo, ele ensina, o Espírito Santo nos faz lembrar. Paulo, escrevendo a sua epístola em Romanos, no capítulo de número 8 e no versículo de número 26, Paulo diz que o Espírito Santo, meus amados, olha que função maravilhosa que o Espírito Santo faz para a minha vida e para a tua vida. Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo diz que o Espírito, da mesma maneira também o Espírito, ajuda as nossas fraquezas. Ajuda as nossas fraquezas. Eu fiquei pensando mesmo, ai de mim, ai de nós, se o Espírito Santo de Deus não tivesse nos ajudando, não estivesse com as mãos estendidas, nos ajudando, nos guiando, nos sustentando. Ele diz aqui, nos ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, olha a outra ação, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ajuda nas nossas fraquezas, intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Ação, meus amados, do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, olha, tinha muita coisa para falar a respeito do Espírito Santo. Olha, ele é intercessor, ele habita, ele é Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é ele que inspira ou inspirou a Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia comigo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 21. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 21. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo. Então toda a palavra do Senhor nosso Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Meus amados, olha, teríamos aqui muita coisa para falar, mas eu só quero registrar mais uma coisinha aqui que minha hora parou. Preste atenção, que o que eu vou falar agora é muito sério e está na Bíblia Sagrada a respeito do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo de número 12. E veja a seriedade, meus amados, daqueles que ficam ou que estão apostatando da fé. Mateus capítulo 12 e o versículo de número 30.